Bom, hoje pela manhã, por volta das 6 horas, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, mais precisamente a Delegacia de Homicídios, tomou conhecimento de uma tentativa de homicídio em que um morador de rua havia sido vítima. E também uma outra tentativa de homicídio de um outro morador, identificado como Nivaldo Adriano. A vítima que foi queimada chama-se Ivaldo Canário, inclusive encontra-se em estado grave, certo? Com 90% do corpo queimado. Bom, imediatamente, investigadores daqui da Delegacia de Homicídios, do 1º DP e também do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, após tomar conhecimento que os dois crimes havia sido cometido pelo indivíduo negro, alto, certo, de aproximadamente 32 anos, posteriormente identificado como Daniel dos Santos Nogueira, imediatamente imprimimos diligência no sentido de prender esse indivíduo ainda em estágio de flagrância. E isso aconteceu por volta das 10 horas da manhã. O Daniel, quando estava no interior de um ônibus, de um coletivo, foi dado voz de prisão e ele foi apresentado aqui à Delegacia de Homicídio, certo? Nesse exato momento está sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, onde ele vai responder por 2 tentativas de homicídio duplamente qualificado. Já foram ouvidos o condutor, que no caso foi o policial militar que deu voz de prisão, as 2 testemunhas, a outra vítima da tentativa, no caso, o seu Nivaldo Adriano. E nesse exato momento, antes da chegada de vocês, a gente estava interrogando o Daniel dos Santos Nogueira. A versão dele é a seguinte: ele falou para a Polícia Civil que trabalha como serviços gerais em um restaurante ali na Praia do Olho d'Água, próximo à Rua dos Magistrados. E ontem, como era um feriado, ele resolveu fazer um dinheiro extra. Sabia que no centro da cidade, ali na área do Palácio dos Leões e da Assembleia Legislativa, ia haver um movimento muito grande de carro devido à posse do novo governador. Ele foi tentar ganhar um dinheiro extra ali como franelinha, certo? Ele, segundo ele chegou a arrecadar R$ 80 nesse trabalho. E por volta, pouco mais da meia-noite, ele decidiu voltar para casa. Como o ônibus estava demorando muito, ele resolveu dormir, segundo ele estava muito cansado, resolveu dormir na Praça São Pantaleão, que fica em frente à funerária maranhense. E ali ele foi roubado, né, pela vítima Ivaldo Canário. O Ivaldo tomou de assalto do Daniel, segundo ele, uma bolsa contendo R$ 80 e o aparelho celular. Bom, em seguida ele pediu para o Ivaldo e para os demais moradores de rua que devolvesse pelo menos a bolsa com os documentos dele. Isso foi feito, eles devolveram a bolsa com os documentos e com R$ 15. Isso deixou o Daniel muito chateado, muito revoltado, e ele quis se vingar. Ele foi dali da Rua São Pantaleão até o Anel Viário e ali pagou R$ 5 para que o mototaxista fosse comprar uma gasolina para ele. E aí o mototaxista, que a investigação ainda vai identificar e até mesmo saber se é verdade, foi e comprou a gasolina. De posse dessa gasolina, ele retornou para a Rua São Pantaleão, pediu para o próprio Nivaldo um isqueiro. O Nivaldo respondeu que ele não tinha isqueiro, mas tinha caixa de fósforo, tá certo? E emprestou, o Nivaldo emprestou essa caixa de fósforo para o Daniel. O Daniel foi, aproximou-se do Ivaldo, certo? Jogou gasolina no morador de rua e depois ateou fogo, certo? 90% do corpo do Ivaldo foi tomado pelas chamas. E aí os moradores de rua ali daquela área São Pantaleão ainda correram para tentar pegar o Daniel. Ele conseguiu escapar, voltou ao Anel Viário, conseguiu uma faca dessas de cortar pão, tipo
faca pequena, né, de serra, e aí voltou, foi quando ele investiu contra a segunda vítima, no caso o Nivaldo, lesionando na altura do tórax. E em seguida ele imprimiu fuga. Certo? Por sorte, ele foi localizado e identificado dentro de um coletivo onde recebeu voz de prisão e foi apresentado até aqui a nossa presença. Nesse exato momento ele está sendo autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio, em face do Ivaldo Canário e em face do Nivaldo Adriano. Sabe quem foi o cara? Esse foi um cara aí. É daqui dessa turma aqui? É não, é daqui não. Pois. Porra, Chitário. Isso é queimadura de 90 graus. É, pô. Agora só que é só o corpo do bombeiro pra te levar, tá? Tomar um pouquinho de paciência. Não, porque tem que registrar. Já ligaram? Não ligando, não ligando. Tá doendo.